Olá, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Rielson Fragoso. Para quem me conhece também, sem distinção nenhuma. Vamos resolver hoje a prova da banca COSEAC para o concurso do SECTRAN, né? Eu fiz essa prova, né, domingo agora, dia 22. Fiz para o cargo de agente municipal de trânsito, nível médio. Então vamos hoje estudar essa prova. Na minha opinião, foi uma prova na parte de RLM, né, tranquila. A desse cargo aqui, pelo menos. Eu ainda não olhei a prova de analista. E só com uma questãozinha aqui foi a que eu achei que poderia gerar mais dificuldade, que é a questão do anagrama, né? Dos anagramas. E sobre essa questão, eu vou passar uma visão ao final do vídeo, certo? Para a gente aprofundar ela, para aprofundar o estudo de anagramas ali. Então, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Eu não vou mais falar que é obrigatório, porque brigaram comigo. Teve um comentário que brigou comigo. Ah, agora é obrigatório. Pois é. Estou então desobrigando vocês a deixarem um like, tá bom? A democracia venceu. Sugestão: pause o vídeo, tenta resolver por você mesmo. Risca a parede, risca a televisão, risca alguma coisa. Reflita sobre a questão, sobre a origem da vida. Mas só depois disso você confere a resolução. Ok? Eu vou deixar o PDF com essas resoluções na descrição, tá? Então eu estou conseguindo agora trazer essas resoluções do vídeo para um PDF e disponibilizando para vocês na descrição o link para vocês baixarem, que talvez facilite, né? É um material a mais, se você quer depois revisar por algum motivo essas questões, você não precisa voltar no vídeo necessariamente, você pode ir lá mais diretamente no PDF, tá bom? E é isso. Obrigado pelo seu apoio e vamos para o vídeo. Ah, mais uma coisa. Se você notar uma diferença de tom de voz de uma questão para outra, ou coisa do tipo, é porque ah, pela rotina que eu estou tendo aqui, né, as coisas estão um pouco complexas para mim. Eu gravo para não deixar de gravar, para não deixar a vida me vencer e parar de vez. Eu gravo aos poucos, durante a semana, às vezes mesmo ao longo do dia. Então, dependendo do horário que você grava, do dia que você grava, você percebe uma alteração no seu tom de voz, até mesmo no seu humor, né? Bom, eu tenho tentado não deixar ao máximo as coisas paralelas afetarem, entendeu? Mas é isso, sabe como é, né? A vida acontece e não tem muito o que fazer. Mas o vídeo está aí. Bons estudos e vamos lá. E vamos para a primeira questão da nossa querida prova do SECTRAN. A palavra tráfego foi escrita repetidamente e sequencialmente como segue. E aqui ele coloca a sequência, né? A segunda milésima vigésima terceira chega até a embolar. Letra dessa sucessão é a letra... Bom, qual a ferramenta aritmética que você tem que saber aqui? Efetuar uma divisão. Se eu não me engano, a gente resolveu questões iguais a essa naqueles dois vídeos sobre questões da banca COSEAC. É uma questão típica de reconhecimento de padrão. E qual é o lance para resolver, né? Onde que está os pontos chaves para se resolver uma questão como essa? É você entender, primeiro, a cada quantos termos o padrão se completa, né? O padrão ele já foi até indicado, né? É a própria palavra tráfego. Mas quantos termos compõe? 3, 4, 5, 6, 7 termos, certo? Então, a cada 7 termos, esse padrão se
repete dentro dessa sequência. E aí ele indica que isso vai continuar acontecendo e ele quer saber na posição 2023 que letra vai estar ocupando essa posição, né? E para isso, basta que você efetue uma divisão. A divisão da posição que está sendo analisada pelo número que indica a quantidade de termos que compõem o padrão, certo? E indica a sequência. E aí o que o quociente vai dizer? Esse quociente vai indicar justamente a quantidade de vezes que o padrão se repete de maneira completa, ou seja, aqui ó, completa. Esse quociente dessa conta aqui vai dizer quantas vezes isso acontece de maneira completa, essa repetição, certo? De modo que o resto dessa divisão, se for igual a zero, significará, primeiro, obviamente, que esse número é o múltiplo do divisor, né? E se essa conta aqui der zero, significará que o 2023 é múltiplo de 7. E, no caso aqui da questão, também significará que a última letra que estará nessa posição, a letra que estará nessa posição 2023, é justamente o último termo do meu padrão, do nosso padrão, certo? Vai ser justamente o O, caso o resto seja igual a zero. Porque isso vai indicar que até essa posição o padrão se repetiu de maneira completa tantas vezes, né, que o quociente vai indicar aqui. E depois disso, e isso já foi o suficiente para chegar na posição 2023, tá bom? Se o resto fosse diferente de zero, por exemplo, se fosse 1, significa que o padrão se repetiu tantas vezes e depois andou mais uma casa, até chegar na posição analisada. É isso que significaria um resto diferente de zero. Nesse caso aqui, se a gente fizer as continhas, a gente vai chegar a um quociente de 289. E veremos que isso também vai nos dar um resto igual a zero. Ou seja, 2023 é um múltiplo de 7. E nesse caso, então, na posição 2023, vai estar a letra O, certo? E olha só, como é um múltiplo de 7, aqui está na posição a letra O da palavra tráfego. Fechando o padrão, vai estar na posição 7, depois ela vai estar na posição mais 7 casas à frente, que vai ser a 14, depois ela vai estar na 21, ela vai estar sempre numa posição múltipla de 7. No caso, até chegar no 2023, que foi a posição analisada. Tá? Então, o nosso gabarito é letra E. Vamos lá, questão 12. Questão de conjuntos. Foi uma questão bem tranquila, tá? Quem aí assistiu algumas aulas de conjuntos, já praticou alguns exercícios, teve a chance de pegar esse ponto aqui, 2 pontos, né? Cada questão vai ter 2 pontos, de maneira bem tranquila, tá? Só entendendo o que significa a união e a interseção conjuntos. Era o que bastava. Então, vamos lá. Considere os conjuntos x, y, z dados por. E aí ele faz a enumeração do conjunto, né? A descrição por enumeração. X é 1, 2, 3 e 4. Y é 3, 4, 5, 6, 7. E Z é 2, 4, 5, 7. E aí eu quero o conjunto que vai ser determinado pela seguinte operação. Eu vou pegar a união de x e y. E desse conjunto que eu vou obter nessa união, eu vou tirar os elementos que pertencem a esse conjunto aqui, dessa interseção entre os conjuntos x e z. Entendeu? É isso que está em português. Expresso em matemática aqui. Beleza? Entendeu isso? É só fazer conta. Aqui acabou o problema. Então, conjunto união ali. Vamos determinar ele. Quem é ele? Ele é a união de x
com y. Então, eu vou pegar todos os elementos de x e depois eu vou pegar os elementos de y que eu não tenha pegado ainda. Ou seja, que não sejam incomuns com o x, que eu já tiver considerado. Tá? Então, aqui, ó, o conjunto que eu escolher começar a listagem, é só eu repetir ele por inteiro. Eu comecei pelo x. Agora, eu vou tomar cuidado. Tá? Eu vou remover, eu não vou considerar na união os que já estão considerados através do outro conjunto. Que eu já trouxe para cá. Certo? Então, eu vou ignorar o 3 e o 4, porque eu já listei eles aqui. E vou pegar somente os que eu não tinha em x. É só um acréscimo, por assim dizer. E aí, eu obtenho a união entre o conjunto x e o conjunto y que foram dados, né? Agora, eu preciso determinar também a interseção de x com o conjunto z, para depois finalizar a questão. Esse conjunto agora é uma interseção, né? A interseção é justamente o contrário da união ali, por assim dizer. Eu quero agora somente os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, os elementos em comum. E, nesse caso, são o 2. 2 aparece nos dois conjuntos. E o 4. E aí eu determinei a interseção entre x e z. E agora o que ele quer? Ele quer o conjunto determinado por essa operação aqui, ó. Eu vou tirar desse conjunto união entre x e y todos os elementos que tiverem nesse conjunto aqui, da interseção de x e z. Então, ó, eu vou remover o 2 e o 4. Certo? É isso que essa operação está realizando. Eu estou removendo desse conjunto união os elementos que fazem parte desse conjunto aqui, ó, dessa interseção. Okay? E como eles estavam aqui nesse conjunto união, eu estou removendo eles. Assim, o conjunto dessa operação vai ser formado por quais elementos? Pelo 1, pelos que sobraram, né? Pelo 3, pelo 5, pelo 6, pelo 7. Ok? Nos dando como resposta a letra A. Tranquilo? Questão 13. Mais uma questão que foi, na minha opinião, tranquila, tá? Bastando saber fração. Interpretar uma fração. Se você soubesse interpretar uma fração, você resolvia essa questão. Tá? Então vamos ler. Em frente a um colégio situado em uma rua muito movimentada, havia 45 casos de atropelamento ao ano. Devido a isso, a rua foi sinalizada com uma faixa de pedestre e um agente de trânsito foi alocado para cuidar da segurança do trânsito no local. Após essas providências, apenas 1/5 dos atropelamentos continuaram acontecendo. Nessas condições, o número de atropelamentos que deixaram de acontecer é igual a muita informação inútil, né? Quase metade do texto aqui não dizendo nada. Mas basicamente o que ele falou foi o seguinte: tinham 45 casos ao ano. E agora, depois que eles tomaram as providências, só temos 1/5 desses casos. Ora, então a gente só tem 1/5 desses casos acontecendo, desse número. Antes era 45, agora é 1/5 de 45.
que são os atropelamentos que continuaram acontecendo. Só que isso não é a resposta, né? Isso é entendendo a situação. Ele quer saber os que deixaram de acontecer. Ora, os que deixaram de acontecer são os outros 4/5, né? Então, você poderia seguir por vários caminhos para resolver essa questão. Para saber os que deixaram de acontecer, você pode simplesmente realizar essa multiplicação aqui e depois multiplicar por 4. Ok? Porque 4/5 de 45 vai ser justamente o número de atropelamentos que deixaram de acontecer. Então, ó, você vai ter 45 dividido por 5, vai dar 9. Ok? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4 vai dar 36. Então, esse é o número de atropelamentos que deixaram de acontecer. Gabarito letra C. Vamos lá, questão 14. Na minha opinião, essa foi a questão mais complicada, por assim dizer. Também não muito. A gente já tinha visto questões dessas nos vídeos que eu postei. Só que entre as 5 questões da prova, na minha opinião, essa foi a que poderia dar mais dificuldade. De novo, a dificuldade não está na conta, porque a conta é só multiplicação e divisão. Então eu sempre insisto, a dificuldade está no português, trazer do português para a matemática, tá? E no entendimento do conceito, obviamente. A questão vai trabalhar o conceito de permutação, tá? Aí tem que saber de fatorial, que é o fatorial de um número. Eu tenho lá 3 fatorial, o que significa? Isso significa o produto dos fatores de 3 até 1, em ordem decrescente, né? 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui é que os matemáticos, a galera da matemática costuma ser preguiçosa, né? Então, onde eles começaram a perceber que essas questões de permutação tudo mais, davam umas contas assim, ó, que estabelecia esse padrão. E aí eles, cara, vamos resumir isso aqui, vamos botar um símbolo aqui e vamos deixar esse indicado. Aí apareceu esse símbolo fatorial, entendeu? Para você não ter que ficar escrevendo isso aqui toda hora. Aí eles, basicamente, inventaram isso aqui. Para resumir, ó, 3 fatorial significa isso aqui, ó. Vai pegar o 3 e vai multiplicar por todos os produtos anteriores, por todos os fatores, né, anteriores ao 3, em ordem decrescente até o 1. Obviamente, tratando de números naturais, né? Então vamos lá. Quantos anagramas da palavra trânsito começam com a letra T? Bom, primeira coisa nesse tipo de questão, vamos ver quantas letras tem a palavra dada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. 8 letras, perdão. E a segunda coisa, também muito importante. Há repetições? Há letras que se repetem? Sim. Quantas? 1. Ok. E quantas repetições tem dessa letra que se repete? 1, 2. Né? Quer dizer, uma repetição, né? Mas são 2 ocorrências dela. Isso é importante. E você vai precisar descontar isso quando você for calcular a quantidade de anagramas possíveis com essa palavra. Anagrama, por sua vez, significa você formar palavras diferentes através das letras de uma palavra dada. A palavra dada é trânsito. Então, com as letras que formam a palavra trânsito, você vai formar palavras diferentes. Tá? E é por isso que você tem que descontar as letras repetidas. Descontar como? Da seguinte forma. Vou analisar letra a letra. São só uma que se repete, que é o T. São 2 T na palavra trânsito.
Então, na hora que eu for calcular a quantidade de anagramas possíveis, eu tenho que descontar, né? Eu vou descontar dividindo por 2 fatorial. Por quê? Porque o t ocorre 2 vezes. Então, ele geraria 2 fatorial de palavras repetidas, de anagramas repetidos. Então, o anagrama, para ele não interessa se esse aqui é o primeiro T, ou o segundo T, ou vice-versa. Tá? Só que perceba, se a gente forçar a barra e identificar esse aqui como T1, esse aqui como T2, a gente pode fazer 2 combinações diferentes. Por exemplo, para a mesma palavra aqui, trânsito, a gente vai formar a palavra trânsito. Só que agora, esse T que apareceu na posição 7, eu vou botar ele na posição 1. Esse T que apareceu na posição 1, eu vou colocar ele na posição 7. Aí, matematicamente, se a gente forçasse essa distinção entre as letras, a gente estaria com uma combinação diferente. Certo? É um elemento distinto que está na outra posição. Então, isso seria uma combinação diferente. Mas, anagrama não significa isso. O anagrama ele não vai querer saber se essa letra é o primeiro T ou é o segundo T que está numa posição trocada de uma outra combinação possível. Ele vai falar o seguinte, cara, não interessa se você usou um T diferente. A palavra que você está formando é a mesma e eu não quero isso. Ele não quer, entendeu? Então você tem que descontar. E é daí que vem a dificuldade, que matematicamente pode ter sentido. E você falar, não, é uma combinação diferente porque eu usei T's diferentes. Por mais que eles estejam aparecendo na mesma posição. Não interessa. Para o anagrama, você tem que desconsiderar isso. Como é que você desconsidera? Você calcula, ó. São 2 T's que eu tenho, então eu vou descontar 2 fatorial. Se eu tivesse mais outra letra que se repetisse aqui, por exemplo, se eu tivesse 2A, aí eu continuaria aqui, ó, eu multiplicaria também o desconto por 2 fatorial, entendeu? E assim vai. Toda letra que se repetir, você vai ver quantas repetições tem, quantas letras tem daquela palavra, e você vai descontar isso ao final da sua conta. Então, como é que fica o esquema? Ó? Vamos desenhar aqui 4, 5, 6, 7, 8. Vamos começar pela restrição. Eu vou considerar o início da palavra aqui à esquerda, tá? Então, escrevendo da esquerda para a direita. Ele colocou a restrição, ó, tem que começar com a letra T. Quantas possibilidades para isso nós temos? 2, certo? Posso escolher entre 2 possibilidades para começar aqui. São 2 T's que eu tenho. Beleza. Escolhi minha primeira letra. Agora, como é que fica o resto aqui? Agora ele não botou restrição nenhuma. Agora eu posso usar qualquer uma que tiver sobrado, né? Como eu já usei uma na primeira, e são 8 letras totais, me restam 7. Como eu usei mais uma aqui, já usei 2, me restam 6. E assim vai. Tá? Vai acabar que isso aqui vai virar um 7 fatorial. E aí eu vou multiplicar tudo isso aqui. Certo? Só que tenho que me lembrar de fazer o desconto das repetições que não interessam. Certo? Que é o 2 fatorial. E nós já analisamos aqui. Beleza? O difícil estava até aqui. A partir daqui você já sabe. É só fazer conta. E se é só fazer conta, acabou o seu problema. 2 fatorial, você sabe que vai dar 2 vezes 1. É igual a 2. Você pode cortar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Elemento neutro na multiplicação. E aí você vai desenvolver toda essa continha aqui. Aí é chato, mas não é difícil, certo? Se você fizer essa conta, 7 fatorial, você vai obter como resultado 5.040. Ok? Eu vou colocar no final do vídeo, lá para pegar a visão, né? Alguns exemplos para estudar isso aqui com mais calma e de uma maneira mais visual. Você vai entender o porquê desse desconto, tá? De maneira mais visual.
Ou se você quiser se aprofundar mais nisso, ao final do vídeo a gente pega essa visão, tá bom? Então aqui a gente fica com o nosso gabarito na letra D. Questão 15, finalizando a parte de matemática da prova. Mais uma questão que praticamente era só saber fração, tá? Então, fração é uma coisa que tem que estar afiada, beleza? Então, vamos lá. Em uma universidade, 2/5 dos automóveis estacionados no campus pertencem aos alunos e o restante aos professores. Escolhendo-se um desses carros aleatoriamente, a probabilidade de ele pertencer a um professor é de? Cara, isso aqui é praticamente dado. Vamos lá. De novo, traduzir o português para matemática. Às vezes, não é que você não sabe fazer a conta, às vezes é que pecou nessa tradução, caso você tenha errado essa questão. Ele falou que 2/5 dos automóveis são dos alunos e o restante, professores. Qual é o restante de 2/5? É o que falta para chegar ao 100%, né? A unidade inteira. E no caso seria o 5/5. É isso. Então, se aos alunos e 2/5 dos carros pertencem aos alunos, quantos pertencem aos professores? 3/5. Vou melhorar isso aqui. Entendeu? Aqui é uma questão de porcentagem, certo? Porcentagem nada mais é que um caso particular de fração. Então, para eu fechar o total de automóveis, o total seria 5/5. Ok? Então, desse 5/5, eu tenho 2/5 para os alunos e 3/5, o restante, para os professores. É isso que significa. Entendendo isso aqui, não tinha mais mistério na questão. Agora, é a gente... mas tem que passar para porcentagem. De novo, o que é porcentagem? É uma fração de denominador 100. Você já achou o número de carros que pertencem aos professores, certo? Então, esse número aqui é a probabilidade que eu vou ter escolhendo aleatoriamente um carro desse estacionamento. Agora é eu achar uma fração equivalente a essa daqui com o denominador 100. E aí eu vou ter minha resposta em porcentagem. Então, aleatoriamente, eu tenho 3/5 de chance de escolher o carro de um professor. Mas quanto isso vale em porcentagem? Bom, eu tenho que transformar esse denominador 5 em um denominador 100. Para isso, eu multiplico por 20. Concorda ou sem corda? E se eu multiplicar a transformação que eu aplicar ao denominador, eu tenho que aplicar ao numerador para que eu mantenha essa equivalência válida. Então, aqui fica 100, porque eu multipliquei por 20. Então, eu multiplico por 20 em cima também. Fica 60. 60%. 60/100. Gabarito, letra D. Bom, gente, vamos lá. Vamos pegar a visão aqui sobre essa questão de anagramas, né? Vou pegar dois exemplos aqui para a gente visualizar isso de uma maneira mais intuitiva, tá? Para absorver isso de uma maneira mais visual, certo?
Escolhi, obviamente, palavras pequenas porque eu vou listar todas as possibilidades, então se eu escolhesse palavras grandes, ficaria muito extenso. Mas o conceito você vai poder aplicar e fica aí até o convite para você pegar uma palavra depois diferente, maior e estudar por conta própria, tá? Vamos começar estudando uma palavra que não tem letras repetidas, certo? O que a gente pode pensar primeiro? Qual o número de permutações possíveis usando esses três elementos, essas três letras, certo? Vamos esquecer um pouco o anagrama nesse primeiro momento, o conceito de anagrama, certo? E vamos calcular a quantidade de permutações possíveis aqui dessa palavra, com as letras disponíveis. Então, de quantas formas eu posso organizar essas três letras? Não importando se vão se repetir, se não vão, só estou preocupado com isso nesse momento. Bom, na primeira letra, eu tenho a possibilidade de três letras, correto? Eu posso botar três letras aqui. Depois, eu vou ter somente duas, porque eu já escolhi uma. E assim também, no final, só me sobra uma possibilidade, porque eu já escolhi duas anteriormente, certo? Então aqui, ó, eu tenho 6 possibilidades de organização dessas letras aqui. É o total de permutações entre elas, né? É um 3 fatorial. Ok? Agora, vamos analisar a questão do anagrama. Quantos anagramas são possíveis com essa palavra? Lembrando que os anagramas, se você tiver uma combinação de letras em sequência que seja repetida, isso não conta, certo? Você vai ter que desconsiderar. Porque o anagrama está interessado nas possibilidades diferentes. Porque são essas possibilidades que vão formar palavras diferentes. Então vamos ver aqui. Começando pelo A. Quantas possibilidades a gente tem? A gente tem a própria palavra, né? Repetindo. E a gente tem também essa possibilidade aqui, ó. A e T. Ok? E começando com A, não tem outra possibilidade. Aqui, ó. Se eu escolho A aqui, ó, 1, realmente vai bater, ó. Aí eu só vou ter 2 vezes 1. 2 vezes 1 possibilidade, depois que eu escolher o A, entendeu? Então, para cada letra que eu escolher começar, eu só vou ter mais duas possibilidades. Começar pelo T. Posso formar Tea, ou eu posso formar Tai. Tranquilo? E finalizando, começando pelo E, posso formar EAT ou ETA. Ok? Então aqui estão todas as 6 possibilidades. Agora, todos esses são anagramas válidos? São combinações diferentes que eu posso considerar anagramas diferentes? Sim. Nesse caso, perceba que bate. O total de permutações possíveis entre as três letras, é igual ao número total de anagramas possíveis. Porque não vai haver repetição. Não vai haver uma combinação repetida. Por exemplo, você não vai ver aqui, ó, AET. Você não vai ver em outra parte da lista aqui um AET também. Certo? Todas as combinações aqui vão ser diferentes. Por quê? Porque nenhuma dessas letras é repetida. Então, sempre que as letras não forem repetidas, você pode simplesmente fazer o fatorial e você vai achar o número de anagramas. Certo? Fatorial de quanto? De quanto forem as letras da palavra. Se a palavra tiver 5 letras e as 5 letras forem diferentes, o número total de anagramas vai ser tão somente o 5 fatorial. Certo? Você não precisa calcular mais nada além disso. Agora, vamos trazer para essa palavra aqui, Bob. Como você percebe,
São 3 letras, sendo que o B é repetido. Tem 2 Bs, certo? 2 Bs e um O. Vamos esquecer a parte de anagrama de novo. Vamos calcular o total de permutações entre essas 3 letras. Bom, aqui eu tenho 3 possibilidades, né, para botar na primeira casa. Depois me sobram 2, porque eu já escolhi uma. Depois me sobram uma, porque eu já escolhi 2. Então, puramente, o número de permutações possíveis entre essas 3 letras é 6 também. Isso realmente vai bater sempre, né? Agora, vamos ver se isso é válido para o número de anagramas possíveis. Para isso, como é que a gente vai fazer? Eu vou identificar um desses Bs. Eu vou diferir um B do outro. Isso é uma forçação para ilustrar a ideia, tá? O conceito de anagrama, ele não quer saber que B é esse, se é o primeiro, se é o segundo. Se está igual, se a combinação de letras está igual a alguma combinação que já apareceu, tem que cortar, tem que desconsiderar. Mas, para ilustrar, eu vou distinguir esses Bs como se eles fossem letras, como dizer, não letras diferentes, mas um B diferente do outro, tá? Então, eu vou chamar um B B' e o outro de B normal. Então, vamos começar com B normal. Quantas possibilidades a gente tem? A gente tem a própria palavra, né? Aqui, ó. B-O, B'. E também começando pelo B normal, a gente tem B, B', O. Certo? A palavra que eu escolher começar, eu só vou ter 2 possibilidades depois. 2 vezes 1. Então, agora vamos pegar o O. Vou botar para cá para não ficar muito lá embaixo, né? Comecei pelo O. Eu posso ter O, B, B' ou O, B', B. Ok? Beleza. E para finalizar, vou começar com B'. Com B' eu posso ter B', O e B. Ou então B', B e O. Agora vamos ver. Existe alguma combinação? Agora vamos... como falar? Vamos tirar essa distinção. Certo? Agora reconfigura a mente. Agora vamos tirar a distinção. Se apareceu B, é B, não tem conversa. Agora a gente está pensando igual anagrama. Existem configurações repetidas? Se sim, quantas? Vamos lá. B-O-B. Beleza. B-B-O. Beleza. O-B-B. Ok. O-B-B. Opa, já tem uma repetida aqui. Eu corto. B-O-B. Opa, mais uma. B-O-B já apareceu aqui, ó. Corto. B-B-O. Opa, mais uma. Essa aqui também já apareceu aqui. Beleza? Então aqui, ó, tá visualmente todos os anagramas possíveis dessa palavra. E na verdade, são esses 3 que sobram. Aqui, ó, esse grupo aqui é o grupo dos anagramas possíveis dessa palavra. Certo? Porque todos esses aqui já são repetidos. Não daria, tecnicamente falando, para chamar de anagrama, porque já foram considerados aqui, já foram listados. Aqui seria mera repetição. Não um anagrama, propriamente. Ou seja, uma palavra diferente, escrita com as mesmas letras nas mesmas quantidades. Perceba que, se a gente for puxar aquela regrinha lá do desconto, de como descontar, vai bater certinho. Olha só, a gente não tem
3 vezes 2 vezes 1 a possibilidade de permutar essas letras entre si, mas como eu estou considerando anagramas, eu tenho que descontar as configurações, combinações que forem diferentes, que forem iguais. E para isso, eu tenho que descontar analisando o seguinte: quantas letras tem que se repetem? Nessa palavra só tem uma, que é o B. A única letra que se repete. E quantos Bs tem? 2. Então, se é 2, eu vou descontar 2 fatorial. Ok? Se, por exemplo, eu tivesse mais uma letra que se repetisse, e essa letra, sei lá, o X, e essa letra se repetisse, tivesse 3 letras X na palavra, então eu descontaria também. Eu viria aqui e multiplicaria por 3 fatorial. Certo? Todas as repetições eu vou listando aqui embaixo, multiplicando pelo fatorial do número de repetições que essa letra tem. Ok? É assim que funciona. E olha só. 3 vezes 2 vezes 1 é o número de permutações possíveis. Descontando com 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Né? Fica assim, ó, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, isso aqui é a quantidade de anagramas. E perceba que foi isso que a gente descobriu, de fato, aqui, visualmente. Certo? E aqui, ou seja, aqui ilustra a situação dessa conta aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o raciocínio por trás desse tipo de questão. Tá? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se ainda tem dúvidas, né, se ainda não ficou muito claro, busque aulas sobre permutação, tá bom? Tem muito canal bom aí. Tem muita aula teórica boa aí. Tem o canal, por exemplo, do OBMEP IMPA. Se você não conhece, eu recomendo. Né, que o IMPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Brasil. É referência internacional e eles têm um canal muito bom no YouTube com aulas de matemática desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreva, deixe seu like. Se você acha que esse vídeo pode ser interessante para algum amigo seu, por favor, fique à vontade para compartilhar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.